Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. O assunto de hoje é reabilitação auditiva de idosos. O IBGE estima que cerca de 10 milhões de pessoas têm alguma perda auditiva no nosso país. Por isso, se você convive com algum idoso, tem dúvidas sobre o assunto, fica aqui que você estará com as melhores informações. Eu começo apresentando eles, as nossas estrelas, os especialistas. A fonoaudióloga Thaline Castilho. Seja bem-vinda, Thaline. Obrigada pelo convite. E o nosso otorrinolaringologista, Dr. Giuliano Luque. Seja bem-vindo, Dr. Giuliano. Obrigado, Alice. Obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar falando um pouquinho sobre essas estatísticas que assustam um pouquinho, né? Que números são esses? Pois é, a grosso modo, estima-se que 10% da população mundial tem algum tipo de perda auditiva. E, em especial, os idosos que estão mais vulneráveis a essa situação, pelo desgaste natural do organismo, eles têm muito prejuízo em relação à perda da audição. Porque diminui muito o estímulo, a entrada de estímulo no cérebro e os idosos vão se isolando, vão perdendo o interesse pelo assunto, pela conversa, pelas informações, e isso acaba piorando em muito a degeneração do cognitivo dos idosos. Então, a audição é uma situação que a gente tem que ter extrema atenção no paciente idoso para envelhecer com saúde e manter o organismo com saúde na terceira idade. Acho que às vezes, né, doutor, quando a gente pensa em audição e o próprio idoso pensa, isso é natural da idade. Todo mundo vai perder a audição com a idade? Nem todo mundo. Existe uma predisposição, um fator intrínseco que pode fazer com que a pessoa perca a audição em função da idade, em função do envelhecimento natural do organismo e do aparelho auditivo, né, dos ouvidos. Mas tem muitos idosos que vão viver até 100 anos e vão viver escutando bem. E isso não é só também prerrogativa de idoso. Muitas pessoas jovens têm perdas auditivas, precisam reabilitar. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem um preconceito muito grande em relação a isso. Reabilitação através de aparelho auditivo. Muitas pessoas acham que isso é coisa de idoso. E aí o cara está ali com 40 anos, precisando reabilitar e falar, não vou colocar aparelho não, porque vão achar que eu estou ficando velho. Uma coisa não tem muita relação com outra. Claro que há um fator intrínseco em que pessoas podem ganhar idade e ter degeneração da orelha interna, mas muitos jovens também têm perda auditiva que precisa ser reabilitado para envelhecer com saúde. E aí eu acho que tem gente que fala assim, acho que faz parte da idade, até bom eu não ouvi muito bem, essa minha mulher aqui que eu tô casada há muito tempo, eu já não ouço a reclamação, ou vice-versa. É uma opção? Pode-se optar por não reabilitar? O que isso prejudica, fora estar ouvindo, fora a comunicação? O que traz de prejuízo para a vida de um idoso? Quais são os perigos da gente não pensar na reabilitação auditiva? Essa é uma preocupação muito presente, porque as pesquisas mais recentes, elas têm mostrado que o idoso, quando não reabilita a audição, quando opta por não reabilitar e ficar escutando menos, ele tem um input, menos entrada de informação no cérebro. Isso está muito bem demonstrado nas pesquisas que são publicadas na literatura médica, de que há a necessidade de reabilitar para manter o cérebro em atividade. Assim como a gente escuta, é importante fazer cruzadinha, é importante jogar baralho, tocar instrumento para manter o cérebro em atividade na velhice, escutar é uma prerrogativa para manter o cérebro em atividade na velhice. E as pesquisas mostram que pacientes que desenvolvem Alzheimer e Parkinson têm prognóstico muito pior se não teve a sua audição reabilitada precocemente. Ou seja, vai sofrer mais com a doença. A doença vai progredir de maneira mais rápida e vai ter mais progressão. Vai evoluir para aquela que a gente chama de demência senil, aquele velhinho que fica já como uma criança, porque o cognitivo, o cérebro já não tem tanto estímulo, já não está tão atento, tão ativo, e a audição é importantíssima para a gente manter essa atividade cerebral na velhice. Imagino também que seja uma protetora para casos de acidente, né? Porque a gente sabe como que as quedas, como que todo o desequilíbrio como um todo, a pessoa acaba, acho que, se isolando mais quando não ouve bem, né? Exato. Envelhecer com saúde passa por uma boa interação social, atividades de lazer, né? Ter acesso a informações, escutar uma boa música, conversar com os amigos. Então, a reabilitação auditiva é importante para isso também.
E a gente está falando em reabilitação auditiva, que às vezes é um termo um pouquinho difícil para quem está em casa e quer entender o que de fato é a reabilitação, porque a gente já linka com aparelhos externos, com aparelho auditivo, como o doutor mesmo citou aqui como exemplo. O que é essa reabilitação auditiva? O aparelho eu citei porque é o mais comum. Reabilitação é tudo aquilo que a gente faz para corrigir uma deficiência, né? A gente não consegue, por exemplo, pegar uma pessoa que tem um determinado tipo de perda, aí depende do tipo, e curar aquela perda auditiva para ela escutar naturalmente melhor. Então, nesses casos, a gente precisa reabilitar, precisa lançar a mão de tecnologias, de instrumentos, de estratégias de tratamento que vão permitir ele ter uma audição boa, mesmo tendo a sua audição natural ruim. A analogia mais simples é com o óculos, né? O óculos reabilita a nossa visão. A gente passa a enxergar bem quando a gente coloca o óculos. E o aparelho auditivo, que é a forma mais comum de reabilitação auditiva, é mais ou menos isso. A pessoa coloca o aparelho e passa a escutar melhor enquanto ela está usando o aparelho. Existem várias outras tecnologias de reabilitação da audição, não é só o aparelho auditivo é o mais comum. Existe uma gama de próteses implantáveis em que a gente precisa fazer cirurgia para implantar. Próteses também não implantáveis, diferentes do aparelho auditivo, mas cada tipo de prótese é para um tipo de perda, para uma fase da vida e para um determinado perfil de paciente. Daí a extrema necessidade de ter um acompanhamento de perto por profissionais, normalmente equipes multidisciplinares, que vão orientar qual é a prótese ideal, qual é a reabilitação ideal para aquele indivíduo. É uma coisa muito individual. Falando em profissionais, em equipe, né, doutora, o que a gente tem que pensar em termos de profissional? Que eu acho que a gente pensa em audição, a gente pensa logo no otorrino. Você está aqui como fono, trabalha muito nessa área, é referência aqui no estado. Explica um pouquinho para a gente sobre esta equipe, do que ela é composta e qual a importância de não ficar centrado apenas em um profissional. Sim, normalmente o paciente ele chega, né, ele percebendo que tem essa dificuldade auditiva, ele busca o profissional médico, o otorrinolaringologista, que vai fazer as indicações, tanto para os exames audiológicos, quanto para depois, posteriormente, algum exame de imagem, enfim, né, as outras avaliações que o otorrino vai estar fazendo as indicações. Aí, esse adulto ou esse idoso, ele vai buscar um consultório para fazer os exames de audiometria, toda a bateria de exame audiológico. Que é o teste de como ele está ouvindo. Isso, para saber exatamente como está essa audição. Através dessa bateria de exames que ele vai levar depois ao médico para saber, né, como é que foram os resultados, ele vai ter o diagnóstico dado pelo médico. Além disso, tem aquele profissional fonoaudiólogo que vai fazer, no caso, a adaptação desse aparelho ou regulagem desse aparelho, caso haja necessidade. E o reabilitador auditivo também, que é o fonoaudiólogo, que vai fazer o trabalho não só na parte de tratamento, de estimulação auditiva, como outros trabalhos em cima do estímulo que esse paciente vai precisar. E também é muito importante a gente falar da questão do psicólogo. O psicólogo, ele é um profissional que ele está presente também nessa indicação, independente de qual seja, né, no caso, ele vai ser um paciente que vai necessitar de um aparelho auditivo? Não, ele é um paciente que vai precisar, de repente, de uma tecnologia como um implante coclear. E, nesse caso, as expectativas são muito importantes desse paciente, do que eu vou ouvir a partir daí, né? Então, é importante que a avaliação seja muito bem feita por esses profissionais da psicologia, para saber também, inclusive alguns pacientes eles fazem uso do aparelho auditivo e não tem uma boa adaptação por uma questão às vezes emocional. Existe, como o próprio doutor Juliano falou, esse impacto social muito grande do deficiente auditivo idoso. Ele vai se isolando, ele tem não só uma questão de isolamento social, como pessoal, dentro de casa, dentro da família. E o psicólogo precisa trabalhar com isso para que ele compreenda principalmente o que está acontecendo e como ele vai ouvir a partir do momento que for reabilitado, seja através de uma prótese auditiva, um aparelho auditivo, ou de um implante coclear, se for o caso, né, da tecnologia escolhida. Eu já convivi com alguns idosos com perda auditiva. E eu costumava falar, particularmente com meu avô, que ele era teimoso, porque o aparelho vivia mais fora do ouvido dele do que dentro, né? Eu acho que é uma cena comum alguns idosos criarem uma resistência, não utilizarem o aparelho, talvez por não pensarem nesta equipe. Então,
o fono entraria neste momento para ajustar, não é só colocar. A gente pode deixar um alerta, explicar um pouco mais sobre isso? Sim, sim. É muito importante, inclusive. A adaptação ela vai ser feita pelo fonoaudiólogo, né? Então, ele vai colocar esse aparelho auditivo, ou seja, o implante coclear, mas ele vai ser adaptado pelo fonoaudiólogo. A adaptação vai ser feita por um profissional. Existe um outro profissional também, fonoaudiólogo, audiologista, que vai fazer os exames de rotina para saber se existem sim essas respostas e essas respostas estão satisfatórias. Então, assim, o aparelho está dando uma boa resposta para esse paciente e por isso vamos manter essa regulagem ou não, vamos mudar a regulagem porque não está tendo uma boa resposta. E sim, a reabilitação auditiva, que é feita pelo fonoaudiólogo também, mas é um profissional na área de reabilitação auditiva. Ele vai trabalhar em cima de estímulos auditivos, de memória auditiva, que às vezes o idoso ele teve um tempo de privação auditiva grande. E esse tempo de privação auditiva comprometeu memória, comprometeu percepção auditiva, comprometeu discriminação, reconhecimento auditivo, às vezes até do próprio nome. Então, nesses casos, a gente tem que trabalhar em cima disso para melhorar esse córtex cerebral e essas vias auditivas para ele ter uma boa resposta, seja com aparelho auditivo ou mesmo, né, com implante coclear. E a gente até costuma dar exemplos, né? Tem pacientes, por exemplo, que têm uma perda auditiva e a discriminação auditiva lá na audiometria é muito ruim. O teste de percepção de fala, quando a gente faz, é muito ruim. Às vezes ele ouve ali em 28%, 30%. Aí o paciente fala assim, eu estou me isolando porque eu não entendo nada. E se tem barulho, então aí eu não entendo menos ainda. E quando a gente começa o processo da reabilitação e começa estimulando aquele paciente com o uso de um aparelho auditivo, aquele paciente passa de 28 para 48, para 50. E aí você fala, gente, mas a perda melhorou? Não, a perda continuou a mesma. Mas houve um estímulo para que aquela... Independente do aparelho, você estimula para que as atividades naturais dele melhorem também. Isso. E o paciente passa a ficar incluído novamente. Então ele fala, agora eu já consigo ir numa fila de um banco, porque quando chamar meu número eu vou saber que é meu número, quando me chamarem eu sei que estão me chamando. Então, ele passa a ter uma inclusão social que faz toda a diferença na vida do idoso, né? Como o doutor Juliano falou. E eu imagino que isso não possa ser pontual, né? Porque eu acho que a gente tem todo esse cuidado no início. Procura um otorrino, coloca o melhor tipo de aparelho, qualquer que seja, faz todos os testes e depois segue a vida. Qual seria o prazo de retorno para estar voltando novamente, tanto ao otorrino quanto na fono, para poder adaptar novamente esse aparelho, fazer os ajustes, os estímulos? Então, dependendo no tipo de tecnologia que aquele paciente vai escolher, né, optar, no caso, se for um aparelho auditivo, ele precisa, de qualquer forma, ter o acompanhamento com o otorrino, né, de tempos em tempos, para saber se a perda está progredindo, então aquele aparelho já vai deixar de ter a mesma, né, função, o mesmo ganho que ele tinha. E no caso do implante coclear, ele tem também uma rotina que a gente faz de protocolo. Então, no início, ele retorna de 2 em 2 meses, depois a gente vai espaçando de 3 em 3, até passar, né, 6 meses, 1 ano. Mas ele tem que fazer esse acompanhamento para a gente estar sempre próximo desse paciente e estar acompanhando a perda auditiva, se ela mantém-se ou não, né? Então, isso é muito importante. Eu gostei da sua comparação, doutor, com os óculos, né? Porque a gente sabe, o oftalmo tem que voltar sempre, você tem que acompanhar. Então, se a gente usa a analogia, é por aí também em relação aos cuidados auditivos, né? Como a Thaline colocou, se o paciente já está bem adaptado, já está inserido no dia a dia com o uso do aparelho auditivo, ele deve visitar o otorrinolaringologista uma vez ao ano. Se houver qualquer intercorrência, qualquer dificuldade, ele retorna antes desse prazo. Mas uma vez ao ano é praxe acompanhar a perda para entender se ela piorou, se ela está estabilizada, para ver se há necessidade de mudar a estratégia de tratamento. E Thaline, você falou de 2 tratamentos, do implante e do aparelho. Quais são os principais tipos de tratamento? No caso do idoso, a gente percebe hoje esses 2 tratamentos que são os mais comuns, né? Os que a gente utiliza de uma forma mais frequente no consultório.
Então, no caso, assim, o aparelho auditivo é os aparelhos comuns, que normalmente a gente consegue uma amplificação, mas, obviamente, tanto para a indicação do aparelho auditivo quanto para a indicação do implante coclear, depende, sim, do tipo de perda, o grau da perda, na condição do paciente, enfim, aí todos os fatores que o médico vai estar conversando e avaliando. E essas são as tecnologias hoje de ponta em que a gente tem, sim, uma boa resposta e a gente consegue, sim, um tratamento de eficiência para os pacientes idosos. E eles conseguem retomar a vida, né, social, como eles já tinham, e às vezes eles vão perdendo ao longo, né, desse processo da perda auditiva. Doutor, e a gente teve uma data importante em relação ao implante coclear aqui no Espírito Santo, não é isso? Vocês são a equipe pioneira? Isso, nós, tanto eu como a Thaline, fazemos parte da equipe que realizou o primeiro implante aqui no estado. Foi há 15 anos atrás, no ano de 2007, outubro de 2007, a gente fez a primeira cirurgia e nesse tempo a gente tem mais de 200 pacientes já operados aqui no estado que acompanham conosco e graças a Deus os resultados são muito bons, todos muito bem reabilitados, reinseridos e nas suas atividades plenas, desenvolvendo suas atividades de maneira plena. De maneira especial, o nosso primeiro paciente era um garotinho de 12 anos à época, com muita limitação pela perda auditiva e depois do implante ele desenvolveu muito bem a fala e as suas faculdades, inclusive fez faculdade, fez curso superior de engenharia e hoje trabalha numa grande empresa, está bem inserido na sociedade e tem uma vida totalmente normal, graças a essa estratégia de reabilitação auditiva que a gente pode oferecer aqui no Espírito Santo há 15 anos. Mas explica pra gente o que é esse implante, porque o leigo fica pensando, né? Será que é um aparelho auditivo dentro da cabeça? Como que isso funciona? Qual que é a diferença dele de um aparelho comum que a gente está acostumado a ver? O implante coclear é uma prótese implantável, precisa de fazer uma cirurgia para implantar dentro da orelha interna um cabo de eletrodos que vão estimular o nervo auditivo eletricamente. O aparelho auditivo que a gente está acostumado a ver na rua, o aparelho auditivo comum, é um aparelho de amplificação sonora, ele amplifica o som. O implante coclear é um pouco diferente, ele capta o som, ele transforma o som num estímulo elétrico e manda esse estímulo para esses eletrodos que cirurgicamente são implantados dentro da orelha interna. E esse estímulo é que vai fazer o paciente escutar no córtex auditivo. É uma tecnologia que veio para tratar aqueles pacientes com surdez profunda que não tem bom resultado com o aparelho auditivo convencional. Então, não é uma questão de opção do paciente, são protocolos diferentes. Não é uma evolução. Se eu tivesse dinheiro, eu faria o implante, não utilizaria o aparelho. Não, são protocolos diferentes. O paciente que tem bom resultado com o aparelho auditivo fica no aparelho auditivo. O paciente que não tem bom resultado evolui para o implante coclear, de acordo com o tipo de perda. E aí o implante coclear tem esse passo cirúrgico que é muito bem avaliado através de exames, de imagem, calculado se vai ser possível fazer ou não. Tem várias limitações anatômicas a inserção desses eletrodos e uma vez posicionados os eletrodos dentro da cóclea, inicia-se o processo de reabilitação. Normalmente a gente opera esse paciente, o aparelho fica desligado por 30 dias, a gente na cirurgia faz os testes, a Thaline participa da cirurgia, a fonoaudióloga vai, faz os testes, uma vez testado, está tudo funcionando bem, a gente desliga o aparelho e o aparelho é ligado 30 dias depois no consultório da fonoaudióloga, através de uma interface de computador. Ali ela vai fazer toda a programação e de tempos em tempos ela vai fazer novamente a programação do aparelho dentro de uma evolução programada para esse paciente. E aí ele tem todo um protocolo de segmento vitalício para manter um bom resultado. Uma coisa importante se destacar é que há um componente externo no implante coclear também. Muitas pessoas chegam ao consultório e falam, eu quero botar um implante porque eu não gosto do aparelho aparecendo aqui na orelha. O implante coclear ele é uma prótese implantável, mas ele tem também um componente externo muito semelhante a um aparelho auditivo que o paciente precisa utilizar. Ele tira também para dormir, para tomar banho. Não é uma solução estética, é um protocolo específico para certos casos. Exatamente, para ter realmente uma reabilitação plena e que permita o paciente exercer suas funções de maneira plena. E a gente aqui tem um compromisso, né, gente, sempre com a saúde pública, trazendo informações sobre como você pode ter acesso a tudo que a gente fala aqui no serviço público, vendo se isso é possível ou não e quais os caminhos. Existe caminho no serviço público para implante coclear e para reabilitação auditiva? Existe. O caminho é sempre buscar a unidade básica de saúde,
Lá o paciente vai ser triado, vai ser encaminhado para um especialista da rede pública, otorrinolaringologista, e aqui no Espírito Santo existe um programa de implante coclear que faz cirurgias pelo SUS no Hospital das Clínicas. O paciente é triado para lá dentro de um protocolo e, se for essa necessidade, ele pode ser reabilitado pela equipe do Hospital das Clínicas. Se a necessidade for aparelho auditivo, existem 2 grandes centros que também fazem reabilitação com aparelho auditivo. Um é no CREFES, em Vila Velha, e o outro é em Guarapari, na Pestalozzi. Todos esses centros não são de porta aberta, você não consegue chegar lá e marcar. Você precisa ser referenciado pelo médico especialista do posto de saúde. Então, tem que buscar no posto o especialista que vai referenciar para esses centros de tratamento. E aqui, gente, a gente faz questão de te ouvir. Vamos trazer agora a pergunta de uma ouvinte nossa. Quando a pessoa faz um implante de audição, ela recupera 100% da audição? Recupera, doutor? Recupera, Thaline? Eu acho que ela quis dizer o implante coclear, né? O implante de audição. A nossa expectativa sempre é essa. Existem, claro, os casos são todos individuais, existe uma série de limitações que a gente estuda previamente. Tem casos que a gente já detecta essas limitações, já trabalha isso com o psicólogo, como a Thaline colocou anteriormente. É preciso saber a expectativa correta do paciente. E aí é traçado um cenário, o paciente entender como é a expectativa de resultado dele e ele decide se quer submeter ao tratamento ou não, dentro daquela realidade, daquela expectativa que precisa ser realmente muito realista. Claro que na grande maioria dos casos não há essas limitações, o prognóstico é bom e sim, nos casos em que há um bom prognóstico e não há limitação, a gente tem uma recuperação plena da função auditiva. Vamos falar de prevenção, que eu acho que todo mundo quer envelhecer com saúde auditiva, ainda mais depois dessa aula aqui que vocês deram. A gente vive em épocas, principalmente pós-pandemia, todo mundo com muito fone de ouvido, acesso a celular. A gente tem dados oftalmológicos de como isso prejudicou, né, a saúde das crianças e dos adultos e a saúde do ouvido. O que a gente pode fazer para prevenir este envelhecimento, né, da audição, essa perda auditiva? Um hábito da vida moderna que tem atrapalhado muito é o fone de ouvido, né? Principalmente esses fones de colocar dentro do ouvido que todo mundo utiliza no ônibus, na praia e no dia a dia. É importante estar atento ao volume que a gente usa, a intensidade de som nesses fones. O fone em si não é tão prejudicial desde que a gente utilize numa intensidade adequada. O grande problema é quando a gente coloca o fone numa intensidade muito alta, a gente vai estar expondo o nosso ouvido a um ruído muito intenso e no longo prazo pode causar perda auditiva pela exposição ao ruído. Então, do hábito da vida moderna, o mais importante é ter cuidado com a intensidade, o volume que a gente escuta no fone. Doutor, em caso a gente detecte uma perda auditiva, mesmo que sem exames, o que não se deve fazer? A gente não deve colocar nada dentro do ouvido, é muito importante falar isso. Eu acho que eu não estou escutando bem, deve ser cera, deve ser alguma coisa, eu vou pingar, tem gente que pinga óleo quente, azeite, mais um monte de coisa, compra na farmácia um remedinho sem orientação médica, não deve fazer nada. O ouvido é uma estrutura extremamente sensível, delicada e que sente muito esses atos intempestivos. Então a gente precisa ir a um médico especialista que vai olhar o ouvido e aí vai medir os riscos e vai definir qual é a conduta adequada. Não se deve fazer nada sem o médico olhar o ouvido. Eu acho que tem muita receita caseira, né? E aí eu quero finalizar com aquela pergunta: cotonete, pode ou não pode? Eu adoro um cotonete, gente. Eu conheço gente que tem prazer em coçar o ouvido também. Pode ou não pode, doutor? Tem jeito bom de usar cotonete ou não pode de jeito nenhum? A gente tem que banir. Na orelha, pode. No canal auditivo, não pode. Então, sempre que a gente vai colocar o cotonete, a gente não tem noção da profundidade, é perigoso. E se tiver cera, alguma coisa que a gente esteja querendo limpar, a gente vai acabar empurrando para dentro. No canal auditivo, não deve se usar cotonete. Ai, que pena. Tá bom, vamos seguir, né? Recomendação de médico a gente segue sempre. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, doutor Juliano. Obrigado, Alice. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Thaline. Seja bem-vinda ao Checkup Saúde. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui. Esse foi o Checkup Saúde de hoje. Te espero na próxima semana e não deixe de mandar as suas dúvidas lá no meu Instagram, @doutora Alice Sarcinelli. Até semana que vem.